Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui para mais uma live, Pastor Mauro Alves, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem preparado, mais um dia, mais uma noite que o Senhor permitiu de nós nos reunirmos aqui para podermos louvar o nome do Senhor e estudar a sua palavra. Hoje é um culto em dias normais, que nós chamamos culto de ensino, culto de doutrina. Infelizmente ainda estamos impossibilitados de nos reunir. Entretanto, o Senhor já preparou esse momento aqui para nós podermos reunir com os irmãos, já pedindo que os irmãos possam ir compartilhando, coraçãozinho, joinha. Pedir a irmã Roberta que busque um lenço para mim, por favor. Ao vivo aqui, irmãos. É assim mesmo, né? Glória a Deus. E aguardando que muito em breve, o Senhor permitindo, nós poderemos estar já com a nossa igreja, nosso templo, local de culto aberto. Glória a Deus. Queremos mandar um abraço para todos os irmãos que já estão se conectando. Júlio e Andréia, Leonel, Deus abençoe. Pedir também aos irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético, lá no YouTube. Você faça essa gentileza para que nós possamos alcançar o máximo de inscritos possível, para que possamos divulgar as pregações, o trabalho da igreja. O nosso site é o www.admapologético.com.br. Vamos orar nesse momento para nós darmos início então ao culto de louvor a Deus. E eu já quero dizer que se você ama a palavra de Deus e deseja aprender sobre escatologia bíblica, hoje nós vamos falar um assunto aqui muito importante, muito pouco falado, sobre os 24 anciãos do livro do Apocalipse. Nós vamos descrever aqui hoje, vamos descortinar algumas coisas a respeito desses personagens que são muito pouco abordados, Às vezes mais por falta de conhecimento, às vezes por negligência também. E o que tem a ver eles com a igreja, com o desfecho da história da humanidade e do povo de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, queremos te agradecer por esse momento que o Senhor tem preparado na noite desse dia, Senhor. Pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pela paz, pela esperança, pela provisão, porque o Senhor tem guardado e cuidado de nós e preservado a nossa vida segundo a Tua palavra. Perdoa as nossas faltas por palavra, por atitude, por pensamento. Recebe o louvor da Tua igreja, onde quer que esteja o Teu povo nesse momento. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos unidos em um só Espírito, tributando a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação e toda a reverência. Fala conosco, continua nos sustentando, tem misericórdia desse mundo, dessa nação, Senhor. Que o Senhor possa dissipar todo esse mal e preparar para que breve nós estejamos ativos na Tua casa, louvando o Teu nome. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda as autoridades, Senhor, sobretudo o Presidente da República. Colocamos nas Tuas mãos, agradecemos, pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmã Sandra, Pastor Francisco Mendes, Alencar, Deus abençoe. Se eu não me engano é o Pastor Francisco lá de São Mateus, no Espírito Santo. Deus abençoe, se for, dá uma confirmada aí. Sandra, lá da cidade de Sorocaba. E os demais irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 123 da nossa harpa cristã. Pentecostalismo clássico, Nós não esquecemos os hinos da harpa. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. 123. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim
de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maria de Lourdes, Deus abençoe. Irmã Áurea Cabreira Bright, Mandirce, lá da cidade de São José do Rio Preto. Privilégio poder ter as irmãs e todos os demais que estão acessando nesse momento. Peço que os irmãos compartilhem, dêem um joinha, coraçãozinho, para a gente expandir essa live o máximo possível. Compartilhe também essa live. Vamos cantar o hino 126 da harpa cristã. Glória a Deus. 126. Glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente
na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, diz o autor inspirado, né? Glória a Deus. Queremos mandar um alô lá para nossa irmã Silvânia, paz do Senhor. Silvânia Roma, Sônia Franco, Deus abençoe, irmã Eliene. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui no nosso chamado culto de ensino, culto de doutrina. Se você ama a palavra de Deus, acesse, convide mais pessoas, porque nós vamos tratar um assunto aqui muito importante, muito emblemático, né? Algo que é necessário falar e que quase não se fala. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos, quero já anunciar, né, se o Senhor permitir, no sábado, se nós não estivermos ainda com a igreja em condições de abrir, nós teremos a live no mesmo momento, às 19h30. E no domingo é o culto de missões, né? Culto de missões. E os irmãos já sabem que é necessário que nós guardemos a oferta missionária, porque essa oferta não é nossa. Temos compromisso de enviar para o nosso irmão missionário Grimaldo, lá em Minas, nas Minas Gerais. E com certeza ele nesse momento está precisando mais ainda, né? Então faça isso em nome de Jesus, separe uma oferta para que nós possamos entregar para o nosso irmão, depositar para ele, né, na semana que vem. Irmãos, quero chamar a atenção de todos para que nós possamos juntos abrir as nossas Bíblias. Você que tem aí um exemplar da Bíblia Sagrada, abra juntamente comigo no livro do Apocalipse. No capítulo 4, nós vamos ler o capítulo todo, são 11 versículos. E nós queremos abordar um assunto aqui que eu acredito que vai enriquecer o teu conhecimento bíblico e também vai elevar o nosso equilíbrio espiritual. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Depois disso, eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvia, como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. E imediatamente, observe essa palavra, imediatamente estava eu no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e assentado no trono, e um assentado no trono. E aquele que estava assentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica. E havia um arco ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Verde, né? Um arco que nós imaginamos como aquele arco-íris que Deus mostrou para Noé, mas de uma cor só, verde. E ao redor do trono havia 24 anciãos, 24 tronos ou assentos, né, nessa tradução minha. Sobre os tronos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Outra tradução fala mar de cristal, né? E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para sempre e sempre,
os 24 anciãos caem, prostrados diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Amém. Glória a Deus. Sueli Oliveira, Márcia e Reginaldo, lá da cidade de Rinópolis, saudade de vocês. Evangelista Moisés Cruz, de Bebedouro, Deus abençoe, meu nobre. Tamo junto. Irmãos, eu quero tratar esse assunto com vocês aqui nessa noite, tratando-se de um culto de ensino, né? Sobre os 24 anciãos, que nós precisamos aprender esse assunto. É imprescindível que a igreja saiba, sobretudo aqueles que são obreiros, né? Ou aspiram para o ministério, nós precisamos saber esse assunto aqui. O capítulo 4 do livro do Apocalipse, que nós acabamos de ler, ele narra uma série de eventos, né? E de personagens notáveis e emblemáticos. O apóstolo João, que é o escritor, o autor desse livro, a palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Então, o apóstolo João, como autor, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do capítulo 1, ele começa a descrever algumas coisas e ele diz que ele foi como se ele tivesse sido transportado para o dia do Senhor. Quero ler com os irmãos, no capítulo 1, o versículo 10 diz assim, prestemos bastante atenção: eu estava no Espírito, quer dizer, isso aqui é um arrebatamento de Espírito. O que significa um arrebatamento de Espírito? É quando todos os nossos 5 sentidos, eles estão totalmente sob a égide do mundo espiritual, né? Tato, olfato, visão, paladar e audição é transportado para o mundo espiritual. Isso daqui é arrebatamento de espírito. Então ele diz assim no versículo 10, eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como que de uma trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, e o primeiro e o último. O que tu vês escreve em um livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Observe, irmãos, isso aqui é muito importante que eu vou falar, eu já ensinei isso aqui na igreja. Quando os irmãos lerem no Novo Testamento aqui, voz como que de trombeta, sempre está se referindo a Jesus, ok? Sempre Jesus. Quando vocês lerem voz como que de muitas águas ou de multidão, é a voz do Pai, do ancião de dias. Entretanto, quem fala pelo Pai é o Filho. Isso aqui é muito importante saber. E quando a Bíblia diz que ele foi transportado em espírito para o dia do Senhor, muita gente pensa, eu já vi pessoas pregando que é o domingo, né? Seria o domingo, outros dizem é o sábado, que está na Bíblia. Entretanto, quando nós lemos o texto aqui e observamos com mais detalhe todo o contexto, nós percebemos, o contexto imediato, que trata-se do dia do Senhor mesmo. O grande e terrível dia do Senhor, que é a parousia, né? Que é a segunda etapa da segunda vinda. João é trasladado para esse momento, como se ele avançasse no tempo, né? Como se ele estivesse viajando numa máquina do tempo. E ele é então transportado para o dia do Senhor. E Jesus, com essa voz de trombeta, que também está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que é a voz de Jesus chamando os mortos lá, né? João 5, 28 e 29 também ratifica o que eu estou falando. E ele diz: o que você vê, escreve. Então observem que nós vamos poder vislumbrar aqui agora um grande número de acontecimentos históricos e proféticos que levaram João a escrever uma das maiores obras proféticas de todos os tempos, se não a maior. Porque os 3 livros apocalípticos da Bíblia é Daniel, Ezequiel e Apocalipse. Mesmo que os outros também, vários livros tenham conotações, textos proféticos, mas esses 3 são os principais. E quando nós olhamos para o versículo 19 do capítulo 1, nós encontramos que João é ordenado para escrever passado, presente e futuro. Olha o versículo 19. Ele diz assim, ó: escreve as coisas que tu tem visto, passado, pretérito, né? As que são, presente, e as que hão de acontecer, futuro.
ordens do próprio Jesus, dono da igreja, Senhor de tudo, Criador de todas as coisas, Alfa e Ômega, Todo-Poderoso. Então nós percebemos aqui, eu vou detalhar agora aqui a partir do versículo 1 no capítulo 4, nesse simples estudo, né, que eu quero falar em síntese, porque ele é muito profundo, sobre esses 24 anciãos. Capítulo 4. Depois disso olhei, quando a Bíblia fala depois disso, isso aqui é um advérbio de tempo. Significa que passou outras coisas anteriormente. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como fosse voz de trombeta, está falando da primeira voz lá do capítulo 1, a voz de Jesus. Olha como a Bíblia vai se interpretando, como a Bíblia está interligada, como a palavra de Deus ela é maravilhosa, insofismável, inerrante. Olha a Bíblia aqui se interpretando ela mesma, falando da primeira voz, a voz de Jesus que disse: sobe aqui, versículo 1, e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante, daqui para frente. Você viu até aqui, agora eu vou te mostrar daqui para frente. Versículo 2, sobe aonde? Ao céu. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Essa palavra imediatamente, ela traz uma conotação de arrebatamento. Como acontecerá o arrebatamento? Como João foi trasladado em espírito imediatamente para o céu, assim será o arrebatamento, o rapto. A palavra harpazo, né? Harpazo significa tirar a força, raptar, ser trasladado rapidamente. Vem da palavra rapto, que eu já falei aqui, ladrão, né? Por isso que Jesus fala como ladrão, elemento surpresa. O ladrão chega quando ninguém está esperando, de modo súbito. Observem, versículo 2. Imediatamente estava eu no Espírito, e eis um trono que estava posto no céu e um assentado no trono. Vamos agora descobrir aqui quem é esse, a Bíblia revela, que está assentado no trono. Não é aquele que falou com ele, e tem voz como que de trombeta. Verso 3. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica. E havia um arco, ou arco-íris, tem umas traduções que falam arco-íris, ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Um arco-íris de uma cor só. Não é 7 cores, é verde. Ok? E quem está sentado no trono aqui é o ancião de dias, é o Pai. No Antigo Testamento, ele é chamado de ancião de dias. E Jesus é chamado de Adonai no Antigo Testamento. Tanto que quando você vê a palavra no Antigo Testamento, Senhor, com todas as letras maiúsculas, todas elas, é a palavra, é o tetragrama, né? O Yahvé. Então significa que é o Pai, o ancião de dias. Quando você vê Senhor só com o S maiúsculo, aí é o Adonai, é o Senhor Jesus, que aqui é chamado de Cordeiro, de Leão no Novo Testamento. Mas irmãos, olhem, versículo 4. Ao redor do trono havia 24 assentos ou tronos. Esse trono que está assentado alguém aqui que é o Pai, que ele não definiu quem era, porque o Deus não pode ser visto, Deus é espírito e é multiforme. Aqui é um invólucro de pedras preciosas que ele vislumbrou. E observem que esse trono ele é único, porque é um Deus só. É 3 pessoas, mas é um único Deus. Então é um trono só. Esse trono, segundo a Bíblia ensina em Ezequiel capítulo 10, ele é composto, ele é ornamentado, ele é feito de uma pedra chamada safira branca. Uma safira branca, uma safira rara, né? Como aquela safira, aquela pequena pedra de safira que vem na caneta Montblanc. É uma safira rara. É só ler Ezequiel capítulo 10. Esses 24 anciãos assentados em 24 tronos, vestidos de vestes brancas na Bíblia significa justiça dos santos. Eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Essa palavra coroa aqui é Stéphanos, do grego. Não é a mesma palavra que traz, essa palavra Stéphanos é uma coroa de vencedor, de alguém que venceu. Enquanto que a coroa que está lá no capítulo 19, vários diademas, é uma coroa de rei. A palavra diadema, ela muda. Os irmãos observam como a Bíblia ela é perfeita, Tânia, Finote, observe bem essa palavra. Eles tinham coroas de vencedores, Stéphanos. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e haviam 7 lâmpadas de fogo queimando,
diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa palavra relâmpagos, trovões e vozes está envolvido com a resposta do Todo-Poderoso, do Deus do Ancião de Dias, quando ele dava respostas para Moisés lá no Monte Sinai. Era assim que ele se manifestava. E esses 7 Espíritos de Deus são lâmpadas, como aquele candeeiro que ardia no tabernáculo de Moisés. Na verdade é um Espírito só com 7 atributos. Quando a gente lê Isaías capítulo 11, a gente descobre o que eu estou falando aqui. O Espírito de Deus é um só com 7 atributos. Versículo 6. Diante do trono havia um mar de cristal, semelhante ao mar de cristal, vidro, né? E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos, na frente e atrás. Esses animais são os serafins, eles têm 6 asas. Isaías vislumbrou eles no capítulo 6 do seu livro. E esse trono, que a Bíblia chama a sala do trono, o piso da sala do trono, de mar de cristal, que é composto de água, gelo e fogo. O único lugar onde 2 elementos que são antagônicos, água e fogo, eles trabalham junto em harmonia. Porque Deus não depende das leis da física. Deus não depende das leis da balança comercial. Deus não depende das leis da medicina, da ciência exata, das ciências humanas. O nosso Deus está numa instância muito superior. E ele trabalha como ele quer. Ele não está restrito às leis que nós os homens estamos. Por isso ele pode dissipar esse vírus a qualquer momento, porque ele é o Senhor de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Observem. Então eu quero mostrar aqui para os irmãos. Esses 24 anciãos, é muito interessante isso daqui, irmãos. Olha o versículo 10 do capítulo 4. Os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono, que é o ancião de dias, o Pai, e adoram aquele que vive para sempre e sempre. Lançam as suas coroas, estéfanos, diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e para o Teu prazer elas existem e foram criadas. Muito bem. Dentro dessa introdução que eu acabei de ministrar aqui, nós temos agora um pressuposto. E eu quero mostrar para os irmãos, para nós descobrirmos, primeira coisa, antes de descobrir quem são os 24 anciãos, por que eles são 24 anciãos? Por que o número 24? Não poderia ser 12? Não poderia ser 10? 20? 50? Por que são 24? Para entender, irmãos, a Bíblia, como eu disse, ela está interligada. A Bíblia, ela está em harmonia. A Bíblia tem uma concordância inerrante. E para nós entendermos aqui por que são 24, nós vamos ter que ler um outro texto, que existe uma equação teológica desse texto que nós lemos, e o capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas. Eu quero que você abra comigo lá. Se você está com a Bíblia, se você ama a Bíblia, se você ama a palavra de Deus, se você ama o estudo da palavra de Deus, primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, tem um paralelo com esse texto dos 24 anciãos. Observe, versículo 1. Ora, estas são as divisões dos filhos de Arão, sacerdotes, né? Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram. Nós encontramos lá em Levítico capítulo 10 que eles levaram fogo estranho, né, diante de Deus e morreram. Então, antes do seu pai, e não tiveram filhos. Por isso Eleazar e Itamar cumpriram o ofício sacerdotal. Muito bem. Eleazar e Itamar são os filhos de Arão. Nadab e Abiú morreram. E Davi os distribuiu tanto Zadok dos filhos de Eleazar como Aimeleque dos filhos de Itamar. Preste atenção nessa palavra Zadok, grave no teu coração, na tábua do teu coração, porque esse personagem é muito importante. Zadok, ele é um sacerdote da linhagem de Finéias, que lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 25, ele fez algo lá muito notável, emblemático diante de Deus, né, quando os filhos de Israel se prostituíram, e ele então rompeu com toda aquela profanação, e por isso ele ganhou herança. A linhagem de Zadok vai ministrar no templo mileniar. Durante o período do milênio, os levitas serão, os descendentes de Arão, serão diáconos, ficarão na porta do templo, mas a descendência de Zadok ministrará
por causa desse grande evento, que eu não vou entrar agora aqui, porque não é o caso. Pamela Beatriz, preste bem atenção nesse texto. E aqui, irmãos, as divisões que Davi está fazendo para que os sacerdotes pudessem trabalhar. Versículo 3. Davi os distribuiu, tanto Zadok, dos filhos de Eleazar, como Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo os seus serviços e ofício, no seu serviço. E havia mais chefes encontrados nos filhos de Eleazar do que nos filhos de Itamar. Não é coincidência. E eles foram divididos. Entre os filhos de Eleazar havia 16 chefes da casa de seus pais. E 8 entre os filhos de Itamar, segundo a casa de seus pais. Agora, quando você começa a olhar versículo 5, assim eles foram divididos por sorteio. Um tirou sorte com o outro, porque os governadores do santuário e os regentes da casa de Deus eram filhos de Eleazar e dos filhos de Itamar. Então começa, se você perceber, a partir do versículo 7, começa a divisão de sorte. Primeira, né? Versículo 7, e vai até o versículo 18, quando fala a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Olha o versículo 18. Em quantas divisões foram feitas? 24 turnos de divisões sacerdotais. Por isso que quando você vai ler lá o evangelho que escreveu João, quando fala sobre Zacarias, em Lucas, né, melhor dizendo, fala lá que chegado o seu turno do quê? Esses turnos aqui que foram divididos. 24. Por isso são 24 anciãos. Porque está relacionado com os fusos horários. Cada fuso horário, o dia tem 24 horas. E em todos esses momentos, lá no céu, esses 24 anciãos estão atuantes, cada um no seu horário, para atender as 24 horas e os fusos horários de cada país. E nós vamos entender o que eles fazem. Por que eles estão lá? Né? Por que o número exato de fusos horários que existe durante um dia e uma noite? Né? Porque é necessário compreender esse assunto. Então precisa desse contexto de 1 Crônicas 24, do 1 ao 18. Aí vai lançar luz no capítulo 4 e o 5 de Apocalipse a saber por que são 24. Isso é uma equação teológica ou paralelismo, pode anotar aí. Trata dos turnos sacerdotais que Davi estabeleceu para a ministração dos sacerdotes. Muito bem, entendido isso, quem são os 24 anciãos? Porque são 24, nós já sabemos. Eles têm um papel que nós vamos ler daqui a pouco. São 24 porque eles têm o papel de filtrar as orações e os louvores, que acontecem durante todo o período das 24 horas, em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagine que nesse momento tem alguém orando ou cantando no Japão e aqui no Brasil. Tem alguém orando para Deus dissipar o coronavírus em todos os lugares. Cada ancião desse é responsável para filtrar as orações e aqueles que estão cantando em vários lugares também a partir desse momento. Então nós vamos ver por que esses 24 anciãos têm um papel preponderante na história da humanidade, né? Porque 12 deles representam a igreja, porque começou com os 12 apóstolos, eles são representantes dos 12 apóstolos. Eles são pessoas, irmãos. Não, tem pessoas dizendo, eu vi uma pessoa na internet dos judeus messiânicos dizendo que eles não são pessoas, são estágios ou ações de Deus. Mas eles são pessoas, nós vamos provar isso aqui na Bíblia. São pessoas, 12 deles representam os 12 apóstolos. Os outros 12 representam os 12 patriarcas da nação de Israel. Por isso são 24 anciãos. Ancião fala de responsabilidade, de experiência, de equilíbrio, né? De sabedoria para tomar decisões. Por isso eles são chamados anciãos, que é a palavra presbítero aqui. Você sabia que a palavra aqui é presbítero no texto original? Exatamente isso. Muito bem. Esses 24 anciãos têm um papel preponderante, né? Porque eles vão trabalhar em duas coisas também durante o período do desfecho da história da humanidade. Uma das coisas que eles vão trabalhar é que eles estarão, além da questão que eles filtram as orações, vamos continuar lendo aqui, ó, no capítulo 4, no capítulo 5 agora, do Apocalipse, diz assim, ó, preste bem atenção.
E um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Quer dizer, tem marcas de ter sido morto. Como se tivesse sido morto. As marcas dos cravos, né? Em pé, como se tivesse sido morto. Tendo 7 pontas ou chifres, né? Isso aqui fala de reis e reinos, poder. 7 olhos, que fala de onisciência, ver todas as coisas ao mesmo tempo, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, da destra do ancião de dias, do Pai. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Agora, perceberam como as orações do santo passam pelas as copas, as taças dos anciãos? Mas e os cantos? Como nós sabemos que eles filtram? Preste atenção, versículo 9. Eles cantavam uma nova canção dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e nos resgatastes para Deus pelo seu sangue. E cada família, e língua, e povo, e nação, e nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Olha aqui os 24 anciãos. Como eles reinarão sobre a terra? Durante o período do milênio, eles não só aqui agora têm a função de filtrar as orações e filtrar os louvores, por isso que não se pode cantar qualquer coisa, irmãos. Por isso que não pode se cantar esse movimento gospel que está sendo cantado aí hoje, esses louvores, abre aspas, sem fundamento, que falam do ego do homem, de conquista, de triunfalismo. O louvor padrão para nós tem que exaltar o Senhor, porque digno é Ele. Olha aqui o cântico que eles estão cantando, tu és digno de tomar o livro. Toda honra e glória tem que ser para Ele, o louvor é para Ele. E vai ser filtrado, não chega lá de qualquer maneira. Glória a Deus. Observe. Os 24 anciãos também possuem uma função muito importante. Os irmãos já ouviram alguém ensinar que quando Jesus for servir a mesa, a ceia, que ele vai servir a ceia para toda a igreja lá no céu, e nós vamos participar de uma grande ceia. Primeiro que não vai ser no céu a ceia, porque céu não tem comida. Né? Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Lá não tem ceia, lá nós não vamos comer lá. A ceia vai ser aqui na terra, no milênio. Isso está muito claro em Mateus capítulo 22, né, em Lucas capítulo 14. Agora, como que eu vou entender isso? Não é toda a igreja que vai participar dessa ceia. São esses anciãos aqui, os 24 anciãos participam da ceia. 12 representando a nação de Israel e os outros 12 representando a igreja. Vou dar um exemplo. É como se fosse ter uma festa, por exemplo, nas Nações Unidas, na ONU. O Brasil foi convidado. Todo o Brasil vai lá participar da festa? Não. Os diplomatas, os chefes de Estado vão representar o Brasil lá. Não tem como servir a todos na ONU. Assim vai ser durante o milênio, no período que Jesus estiver servindo a mesa. A Nova Jerusalém, durante o milênio, ela fica sobreposta sobre a Jerusalém terrena, lançando luz, e ela tem uma plataforma que se estende até o Monte Sião. Todas as vezes que precisar sair alguém da Nova Jerusalém para representar a igreja na terra, essa plataforma se abre e desce, eles vão lá, participam da ceia e depois voltam, representando a igreja. Vamos ler um texto. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22. Observe a palavra de Deus. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 29. Diz assim, os textos precisam estar em harmonia dentro dos seus contextos. E eu vos designo um reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Está falando dos apóstolos. Estes são os representantes da igreja, os 12, aliados aos outros 12, que representam a nação de Israel, que se assentarão no reino de Deus. E também, irmãos, você já ouviu falar que
a igreja há de julgar os anjos, tem muita gente que pensa que a igreja toda vai estar lá no juízo final. São esses representantes da igreja também. Os 24 anciãos, 12 representando Israel, 12 representando a igreja. Como que eu sei disso? Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo, com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Glória a Deus. É o versículo, capítulo 6, irmãos. Eu li, não era bem esse versículo que eu queria. É o versículo 1 em diante. Versículo 1 em diante. Ousa algum de vós, tendo algum assunto contra outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Aqui está falando da igreja de Corinto. Como que a igreja participará desse julgamento, então? Quem serão os representantes da igreja no julgamento, como também na ceia? Os 24 anciãos, 12 representando Israel, 12 representando a igreja. Como que eu provo isso? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 24. Aliás, capítulo 20. Vamos ler. Olha o que a Bíblia diz. Olha o versículo 4. Muito importante isso daqui, irmãos. Nós precisamos saber isso. E vi tronos, olha aqui. E assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. E não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas ou suas mãos. E eles viveram e reinaram durante 1000 anos. Muito bem. Então aqui tronos que são colocados, né? Capítulo 20, versículo 12. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Perceberam o juízo final? Ligue aqui. Faça aí uma ligação entre o versículo 4 do capítulo 20 e o versículo 11 em diante. Então, quem vai representar a igreja? Tanto no julgamento final, como na ceia das bodas, que não é a parte cerimonial, é a parte já na ceia das bodas no milênio, são os 12 apóstolos. Quem representa a nação de Israel? Os outros 12 anciãos, que são representantes da nação de Israel. Então, irmãos, isso aqui é muito importante saber quem são eles. Eles filtram as orações, eles filtram os louvores, e eles participarão da ceia das bodas durante o período do milênio, representando a igreja e representando Israel. E também, quando você ouvir alguém dizer assim, a igreja vai julgar os anjos, a igreja julgará através dos seus representantes. É como um julgamento. Vamos supor que tem um julgamento. Quando se levanta lá os jurados, 7 jurados, eles são representantes de quem? Do povo. É o povo contra fulano. O promotor é que representa o Ministério Público que vai acusar. E aqueles que são jurados representam o povo. Vai todo o povo lá para ser jurado? Não. Os representantes do povo. Isso vale para esse julgamento aqui. Vale para a ceia também durante o período do milênio. Então que nós possamos guardar essa palavra. Quem são esses 24 anciãos? Que possamos atentar para os mistérios
as grandes revelações que a palavra de Deus tem preparado para todos aqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a igreja, abençoar esse país, essa nação, as autoridades, Glória e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém, Quem tem Senhor. ouvidos para ouvir, ouça. Olha, irmã Roberta. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, por termos o privilégio de ouvir a Tua palavra fiel e verdadeira. A Tua palavra que nos dá a direção Sim, correta, Deus. Senhor. E quando nós atentamos para a Tua palavra, Senhor, nós não tropeçamos, Senhor, com nossos pés em pedra. Mas o nosso caminho, Senhor, será um caminho amplo, porque seguimos a Tua palavra. Pai querido e santo, conceda-nos a Tua graça nesta noite, Senhor. Nos guarda, nos dê uma noite tranquila e de paz. Abençoe e guarda cada família aqui representada, os Teus servos, Senhor, que estão aí do outro lado. Abençoe e guarda, proteja, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos esconde em Teu esconderijo, Senhor. E se nós estamos no Teu esconderijo, nós estamos protegidos de todo mal. Pai querido, continua nos sustentando, nos dando graça para alcançarmos o arrebatamento da Tua igreja. E que todo dia possamos estar preparados, esperando esse momento que nós sabemos que muito em breve, Senhor, acontecerá. Porque o Senhor prometeu e o Senhor não mente. O Senhor virá buscar a Tua igreja e para sempre nós estaremos livres, Senhor, desse mundo caído. E estaremos para sempre louvando o Teu santo nome. Pai, fica conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando ao término dessa live. Abraço, José de Paula. Irmão Luiz Carlos. Irmão Luiz Carlos. Deus abençoe. Irmãos, não percam as lives. Nós temos assuntos aqui profundos que nós queremos ministrar. E mesmo quando a igreja estiver aberta, nós estamos sempre gravando também as mensagens. Essa live ela vai subir para o YouTube, né? Esse vídeo. E que você possa aprender a interagir conosco, né? Entra lá no nosso canal, Assembleia de Deus Ministério Apologético, no YouTube. Glória a Deus. Também nosso site www.admapologético.com.br. Se você tiver comentários, dúvidas sobre esse assunto, pode falar conosco também. Abraço a Orlando Meneghetti, né, lá na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Deus abençoe. Luiz Carlos, todos os irmãos. E quero anunciar sábado a live, né? Se nós não estivermos já na igreja. Tudo indica que está caminhando para abrir, né, a igreja. Amém. Vamos Glória ter a nossos Deus. cuidados, nossas precauções, as orientações sanitárias. Entretanto, nós vamos abrir, estamos querendo participar da escola dominical também, muito em breve, né? E domingo à noite também, 19h30, né? De todo jeito vai ter, na igreja ou aqui, que é o culto de missões. Amém? Amém. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Abraço para a Pâmela também, para o evangelista Valdislau. Glória a Deus. José de Paula, Deus abençoe. Quando estiver em casa eu vou assistir. Deus abençoe. Valdislau, né, esse nome vai ser trocado em nome de Jesus quando ele der uma pedrinha branca com um novo nome. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Um oi aí para você, Pâmela, e para o evangelista Valdislau. Abraço a todos. Tchau, tchau.